Boa tarde, ouvintes, boa tarde, amigos. Estamos começando a Rede Coep de Mobilização Social. Eu sou o Pedro Neves e estou começando esse programa dessa quinta-feira, dia 18 de julho. Estamos ao vivo aqui na Rádio Com 104.5 FM. Quem quiser participar do nosso programa de hoje, é só ligar para o nosso telefone 3222-1571. Quem tiver fora de Pelotas, quem não pega rádio no seu bairro, você pode ouvir pela internet, pelo nosso site, pelo www.radiocom.org.br. Acesse também nossa página no Facebook, onde nós vamos postar lá os nossos assuntos de hoje, onde você pode interagir conosco, pode mandar perguntas, pode ver as fotos aqui do programa. Nossa página do Facebook, facebook.com/Coep Pelotas. E para começar o programa de hoje, quero dar boa tarde meu grande amigo Rui Madruga. Tudo bem, Rui? Boa tarde, Pedro. Tudo bem, Diná? Tudo tranquilo. Tudo bem, Pedro? Estamos começando esse programa. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Estamos felizes de estar de volta ao programa nesta quinta-feira, em especial um tema sobre juventude aqui com a nossa querida amiga, né, mobilizadora social, Dora Domingues. Olha, começando também, né, antes, desculpa te interromper, antes de passar a palavra para a amiga Dora, com uma notícia muito legal, né? O Mandela se recuperando, né? A gente fala de jovens, mas esse cara, né, tem uma história aí. Vamos falar de todos os tipos de juventude, né? Vamos lá, hoje. É isso aí. Da juventude física e da juventude espiritual. Dora, boa tarde. Então. Pois não. Então, boa tarde, queridos ouvintes. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa rádio. Não é a primeira vez, mas é como sempre fosse a primeira, porque a gente se sente muito bem à vontade, está em casa. E o assunto, para mim, ele é muito importante, porque é sobre a juventude, o protagonismo do jovem hoje na sociedade atual. Eu não sei se eu posso começar já a falar. Por favor, pode começar. A gente tem para ilustrar na nossa conversa um artigo teu que justamente o título é esse: o protagonismo do jovem na sociedade. E ele começa dizendo que a participação da juventude nos movimentos sociais é fundamental para a construção de um Brasil mais justo. Por favor, comente. Exatamente. Bom, primeiro eu queria justificar um pouco disso tudo que eu escrevi, porque eu, assim, tenho 40 anos na profissão. Então, sou professora Dora, sou especialista em educação, mas antes de qualquer outra coisa, sou professora e educadora, e sempre acreditei muito na juventude, tanto que com esta militância junto ao jovem é que eu sempre me fortaleci muito e me sinto tão jovem quanto. Apesar de 64 anos de idade, eu me sinto hoje como se eu estivesse de novo no meio deles conversando, porque aposto na juventude. Então, o jovem hoje, para nós que ensinamos, que temos assim a pretensão de educar, ele é a saída para um mundo melhor. Apesar de que hoje a gente conversava numa escola que começa na base da educação infantil. Né? O jovem é um resultado da educação infantil, mas a sua militância depois na juventude, ela será bem ou mal sucedida de acordo com as lideranças, com os educadores que ele passou por ele. E hoje, quando a gente vê o jovem, às vezes, na droga, perdido, fora da rota, a gente se pergunta assim, onde será que nós falhamos? Porque a responsabilidade de orientar esses jovens, e as crianças principalmente, são dos educadores. Aí eu falo família e falo escola, que as duas grandes agência cultural da sociedade é primeiro a família e num segundo momento é a escola, porque o jovem precisa ter referência. Ele é o protagonista, porque é ele que vai mudar ou não a rota das coisas. Quando nós vemos assim a sociedade às vezes reclamando da juventude, lamentando, digamos assim, desvios desses jovens, a gente tem que se perguntar primeiro, aonde foi que eu não orientei bem? Porque o jovem tem sempre, para ele é sempre um herói, vai ter sempre uma figura, um modelo, e ele vai se cimentar dentro daquilo. Aí eu vou me lembrar da Revolução de 64, quando eu era jovem, e eu fazia parte da JEC, Juventude Estudantil Católica, e da JUC, Juventude das Universidades Católicas. Eu era jovem naquela época, Caetano Veloso, aí vou lembrando os nomes dos cantores da época, Caetano, Gil, Chico Buarque, aqueles homens que já cantavam para o Brasil o que estava errado.
E nós jovens, era muito mais difícil nós naquela época que hoje, porque nós não podíamos falar. Então aquele jovem que ousasse dizer alguma coisa nas escolas públicas ou nas escolas particulares, principalmente nas particulares, ele era alvo de repressão, de demonstração, de chamar a atenção e de inclusive de penas, como isso, aquilo, não pode, vai ficar suspenso porque hoje respondeu mal, não falou bem com a diretora, ou disse que está tudo errado no Brasil. Quando nós cantávamos a música do Caetano, Sem Lenço, Sem Documento, se fôssemos surpreendidos no pátio do colégio, já vai para a sala da diretoria saber o que aconteceu. Hoje, o jovem pode abrir a boca. Tem jovem aqui perto de mim que pode me dizer isso. É uma nova realidade. Hoje o jovem é mais protagonista que na minha época. Porque os que eram na minha época eram penalizados. Como os cantores que até foram exilados. E como pessoas como eu, que talvez a Diná vai lembrar também, da Juventude Estudantil Católica, que éramos também perseguidos de uma certa forma, porque a nossa igreja dizia, cuidado, tenham cuidado no que vão falar, melhor é ter uma posição mais branda, mais amena, não vamos entrar em confronto. E hoje o jovem sequer ele entra. Não que eu acho que ele deve entrar com a violência, mas falar o que está errado, ele deve fazer. Bom, eu gostaria de apresentar aos ouvintes nossa outra convidada que acabou de chegar no estúdio, a Pamela Alves, estudante de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas e militante do Coletivo Nacional Levante. A gente está falando agora justamente sobre isso, sobre o protagonismo do jovem na sociedade, e uma das frases que surgiram agora é a importância do jovem nos movimentos sociais, na participação dos movimentos sociais. Gostaria que desse uma boa tarde para os ouvintes e comentasse sobre a participação dos jovens junto com os movimentos sociais. Boa tarde, ouvintes da Rádio Com, boa tarde, mesa. Então, esse momento está muito propício para todas as manifestações e, ao mesmo tempo, a gente está naquele dilema de várias discussões hoje sobre qual é o papel do jovem hoje em dia nos movimentos sociais. E eu tenho uma crítica forte até a minha atuação mesmo no movimento estudantil, que eu não vejo muitas vezes essas organizações de movimento estudantil, inclusive a minha, atuando tanto onde deveria muitas vezes, que é na massa, são nos bairros, da população que realmente sente a dificuldade dos problemas que a gente fala. Às vezes, hoje em dia mesmo, a repressão, porque a polícia, hoje em dia, atua muito nos bairros hoje. A repressão não é em cima do estudante, como era na época da ditadura tão fortemente, é mais nos bairros. A população está muito mais acostumada a lidar com polícia lá, e a gente não chega lá. A gente está falando, hoje em dia, de opressão, repressão e tudo mais, e no bairro a gente não está. Estava conversando sobre isso que a senhora comentou, da música com uma mensagem mais subjetiva, antigamente, que hoje a gente tem a possibilidade de falar mais claramente. Estava conversando com um amigo meu essa semana, que ele faz rap de protesto, música de protesto e tudo mais, e ele dizendo que ele não saberia, talvez, lidar com essa subjetividade que tinha na música antigamente. E hoje em dia ele fala claro, fala que sim, o Brasil não está evoluindo como deveria. É verdade. E ele fala claramente, não sei se eu saberia passar essa mensagem como Caetano na música antigamente. Mas acho que a gente está tentando fazer o nosso papel. Eu mesmo estou numa fase que eu estou tentando criticar cada vez mais a minha atuação para melhorar, entendeu? Acho que a gente tem que sempre seguir isso. E eu acho que o jovem tá tentando fazer seu papel nessa parte. E tu falaste agora sobre a questão da liberdade. Existem novos meios para se fazer esses protestos. Tu, como uma especialista, mais liberdade de expressão. Gostaria que tu, como especialista em educação, falasse como as crianças estão começando a lidar com isso, com esse mundo. A gente fala, a globalização já é passado praticamente, né? A convergência tecnológica, a convergência de mídias e de canais aumentou a velocidade de informações de uma forma que não se imaginava, né? Como as crianças estão lidando com isso e como elas estão chegando a essa realidade hoje. Olha, eu vejo assim, por exemplo, a escola é a segunda agência cultural que eu sempre digo do mundo que pode colaborar muito com isso.
Para isso, o educador tem que estar preparado e ser um agente social, como a menina dizia, a jovem agora dizia, que parece que alguns jovens perderam a janelinha, né? Não estão atuando, mas vai muito das lideranças dentro da nossa escola, porque hoje não dá para a gente, como se diz, ignorar o progresso com a internet, com os meios de comunicação que estão ao nosso dispor. Então, a criança hoje, eu vou dar exemplos de netos pequenos que eu tenho, pequenos com 4, 5 anos, já sabem lidar com o computador. E até sabem, querendo ou não, entrar em redes e falar em rede. O que falta, às vezes, é uma boa orientação. Porque o movimento social, ele é cauteloso. Ele é cauteloso, porque o Brasil ainda reprime. Está aí o que nós passamos há pouco tempo, né? É vã ilusão achar que quando uma frente toma um movimento social que não vai ter vandalismo. É vã dizer, todos os vândalos vão se aproveitar. Porque, aliás, é a oportunidade que eles têm de descer do morro, de descer da periferia para entrar ali. E como é que eles mostram? Da maneira que eles conhecem, com a violência. Agora, os que organizam, e eu até acho que esse movimento que explodiu no Brasil teve o seu momento certo, o povo está saturado. Ele não sabe mais nem cantar. Músicas como a do Caetano e do Chico Buarque naquela época e o Gilberto Gil eram músicas mais inteligentes às vezes que hoje os jovens cantam, mas hoje os jovens até cantam melhor que aqueles outros, porque eles dizem na cara, né? Não tem papas na língua, não fica uma melodia assim tão bem rebuscada como as músicas. Eu vou citar para vocês que eu trabalhei muito com os meus alunos, as bandas do Jota Quest, Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, que são desse século e não são de 64, e que já falam, Raul Seixas, que já falam nesse descontentamento que o jovem sente dentro dos movimentos sociais. Eu vejo assim, com muita alegria, que hoje nós temos um momento muito forte, viu? Teu nome é? Pamela, eu acho que vocês estão vivendo uma fase muito áurea nesse país, que é a de poder mostrar a sua cara, mesmo com a repressão, mesmo nos bairros, digamos, as polícias, as brigadas militares estarem lá reprimindo, porque vocês têm um outro olhar que nós não tínhamos. Nós tínhamos uma coragem diferente da de hoje. A coragem do jovem de hoje, ela é desmedida, ela vai às consequências, ela pinta a cara. Vocês lembram quando o Collor foi deposto, né? Que os jovens pintaram na cara. Não precisa, às vezes, nem pintar a cara, vai com a cara lavada. Hoje eu vejo, assim, que a mídia, o progresso, está facilitando isso. Porque o nosso jovem está tendo mais oportunidade de dialogar, de conversar. A escola propicia mais isso. Porque a escola que trabalha bem a sua orientação dentro da juventude, ela abre espaço para isso. Eu vou citar o meu exemplo, mas eu não sou única. Há vários professores que trabalham na minha linha, de que o jovem tem direito à palavra, ele tem que expor o que ele está pensando e tem que se organizar já a partir da escola, quando ele quer reivindicar alguma coisa, com coragem e com a verdade, e não com o vandalismo, e não partindo para a violência, porque aí o povo não ouve. Porque o povo não vai ouvir quem está querendo depedrar o bem público, né? Então, ainda acho hoje, com a pergunta que tu me fazia, que nesta situação que vivemos no Brasil hoje, o nosso jovem e a nossa criança, principalmente quem vem vindo, está, assim, com um momento muito alvissareiro, ou seja, ele tem muita oportunidade de mudar as rotas do Brasil. E não pode nem dar para trás mais. Porque esse exemplo meu dado de 40 anos atrás, quando eu tinha 20, foi mais difícil, o jovem sofreu mais. E a ditadura abafou muita coisa. Matou muita gente. Então, vocês sabem disso, não dá para ignorar. Muita gente foi torturada e calada. E hoje está mais difícil de fazer isso. Hoje o jovem tem mais coragem de ir para a rua e mostrar que ele não está contente. Ele não pode perder a sua oportunidade. Nas escolas, nós temos que ter sempre o debate, eu até coloquei no meu trabalho, que hoje, por exemplo, a escola tem que debater, abrir espaço para dialogar com o jovem. Porque o jovem precisa ser ouvido, para ele se inserir nos movimentos sociais. Ele, às vezes, não sabe a rota que vai ir, né? Ele, às vezes, precisa de uma orientação da própria escola, e se a família não consegue dar,
você sabe que as famílias estão estruturadas. A família nesse local que tu fala agora, o bairro, a periferia, lá nesse local a família não tem mais a autoridade do passado. As famílias do passado eram repressoras. A família desta época de hoje são as famílias que tudo é possível fazer. Elas abandonaram a educação, não vem mais, assim, não tem mais rédea. E a escola, às vezes, fica sozinha, como seja a que tem que resgatar o que a família deixou de fazer. Então, a importância da escola, do diálogo, da orientação é muito grande. Mas o jovem de hoje tem toda a tecnologia a seu favor. Hoje ele tem... Não existe mais no bairro, na periferia, alguém que não tenha um computador. E se ele não tem, ele pode ir numa lan house. E se ele não pode pagar a lan house, ele vai na casa do coleguinha. E hoje está mais barateado, a mídia barateia mais, tu pode ter um pendrive, tu pode ter reproduzir o teu material com a professora, tu tem a escola que pode te favorecer. O que precisa é se integrar, né? Um jovem tem que descobrir os seus caminhos. Não sei se eu te respondi. Não, claro que respondi. Até nessa questão da educação, quero perguntar pra Pamela. Eu estava ouvindo esses dias um comentário de um grupo chamado Observatório da Imprensa, falando que está surgindo, que no Brasil isso é muito forte, de uma grande classe de jovens, estudantes, de baixa renda, porém altamente escolarizados, né? Porque... Se tem se procuram, tem mais acesso à informação, tem mais acesso ao conhecimento, né? Eu gostaria que a Pamela dissesse em que pontos que isso configura, por exemplo, uma vantagem do movimento estudantil, que são jovens, né? Dos outros movimentos políticos tradicionais que nós temos, por que está surgindo o protagonismo desses movimentos, né? Talvez essa questão da informação, do acesso à informação, possa estar ajudando os movimentos? Não, com certeza. Como ela disse, hoje em dia tu tem que selecionar a informação. E se a informação chegar corretamente, tu vai ter uma atuação mais eficiente. E hoje em dia a gente viu muito o bairro vindo atuar com a gente. Exatamente por isso, porque são as pessoas que geralmente sentem os problemas que a gente fala na pele. E se ele souber dar uma convergência certa para aquilo dali, se ele levar aquilo para educação e olha, eu vou lutar pelo que eu vivi na minha pele, coisa que porque os protestos, mesmo com essa observação que tu fez, ainda acaba sendo de jovens brancos de classe média que tiveram uma vida mais estruturada no sentido de não passaram fome, não passaram necessidade, não tinham, exatamente. Então, mesmo assim, esse ainda tem sido jovem que está puxando as organizações. E agora, em Pelotas, né, que eu não saí dos protestos aqui de Pelotas, esse jovem da periferia tá se aproximando da gente, entendeu? E ele tá vindo com mais força, com mais vontade. É dar a arma certa, que é o poder da palavra, é o poder do poder te expressar, para as pessoas certas, que vão saber fazer com aquilo, que sabem manejar aquilo de uma forma por causa da vivência que teve, e não da nossa vivência, muitas vezes, de que, eu li um livro, eu vejo na televisão, eu vejo na internet, mas eu não vi alguém dentro da minha casa passar fome, entendeu? Então, assim, a educação realmente é uma arma e pode falar. Eu quero falar só porque eu fico muito empolgada com as coisas que eu ouço assim de gente jovem. Ela disse uma coisa importantíssima agora. A educação, a palavra, ela tem poder. Porque às vezes eu não preciso nem ter um cartaz. Mas se eu tiver a voz para proclamar a liberdade e a conquista dos direitos, eu tenho a arma certa. E a arma certa, como ela disse, a arma que é capaz de modificar a estrutura de uma sociedade sem a violência. Né? Tem o Mandela, ele falava no Mandela agora, o Mandela diz num certo momento que ele se preocupa não pelos arruaceiros, não pelos que gritam, mas o que mais o preocupava sempre era o silêncio dos bons. E isso é uma das coisas que todo educador carrega como uma bandeira. Eu sempre carreguei isso como bandeira. Porque quando eu me omito, quando eu tenho a oportunidade de modificar aquela estrutura do bairro, por exemplo, e eu não falo, e eu receio, eu tenho medo e me omito, é muito pior do que o que foi lá e depedrou o bairro.
porque ele foi, né? Ele fez o prejuízo. E eu calei, porque eu tinha a proposta muito melhor, mas eu tive medo. Então, tu disse uma coisa importantíssima agora, como jovem. Esse silêncio dos bons não pode acontecer. A palavra é a saída. Não posso ter medo de dizer o que eu estou pensando, né? E se organizar bem. Por exemplo, tu não passou fome, por exemplo. Eu, quando trabalhei, quando eu tive alunos meus que passaram fome e que me contaram da fome que passavam. E eu presenciei a fome na casa deles. Aqueles jovens tinham muito mais autoridade quando falavam do que os meus alunos do Colégio São José, porque eu também trabalhei no Colégio São José, que não sabiam o que é passar fome, que tinham uma vida boa, confortável, mas saíam com cartaz para reivindicar. Aquela reivindicação deles não era a mesma daqueles que tinham a fome aqui no estômago, mas que sabiam falar do que era importante para eles. E aí o professor, ele é assim, se ele se desse conta da importância que ele tem dentro da educação, ele com meia dúzia de jovens mudava o mundo, né? Mas às vezes a gente cala e não deve calar. Pamela, muito bem que tu disse, não deve calar. A palavra E sobre essa questão dos bairros, hoje eu tô falando com essa crítica que eu tô da minha própria atuação, veio depois que eu comecei em estágio nos bairros aqui, porque eu dou aula de educação física, eu tô fazendo estágios, e eu tô passando por colégios que outra realidade do colégio que eu tive. Eu estudei em escola pública, mas no Capão do Leão, onde em cidade pequena a educação é outra. Então, eu tô sentindo mais na pele, que eu tô lutando e me deu mais força por aquelas pessoas. E não é mais, eu não tô mais lutando. É óbvio que a gente luta por uma unidade, pela população em geral, mas tu tem mais aquele gás. Tem gente que tá precisando e não tá precisando pra amanhã, tá precisando pra ontem. Hoje. Pra hoje, pra ontem, é necessário. Pra ontem. E foi esse gás até que me deu mais, assim, eu chegar lá e ver aquelas crianças que vão pra escola hoje em dia que não estão mais atrás do aprender a ler. Às vezes elas estão atrás ainda de um prato de comida. Da merenda escolar. Isso me assusta. E isso me fala assim, não, Pamela, é a tua hora. Vocês têm que protagonizar isso, mesmo que tu for de classe média baixa e que tu tenha uma educação, que tenha tido oportunidades na vida. Tu tem que agora falar para aquelas pessoas se elas não estão conseguindo alcançar. Eu quero fazer uma pergunta para a Pamela. Vocês estão de parabéns, o debate está gostoso de ouvir. Espero que os ouvintes aí estejam também ligados. Por gentileza, liguem, mande seu questionamento pelo Face ou até pelo nosso telefone 3222-1571. A minha pergunta para a Pamela é a seguinte: eu gostaria assim, que tu me explicasse como é que vocês se organizam hoje. Como é que o coletivo, que dia se organiza? Se tem um planejamento, porque nós, as mais antigas, né, como diz as mais experientes, a gente tem que faz uma agenda, tem reunião, tem ata, mas como é que se dá hoje com a juventude? Mas a gente também nos questionamos, nós também da linha católica, estamos vivendo a Semana Missionária da Juventude. Semana que vem nós temos a Jornada Mundial da Juventude. Estamos com um planejamento muito interessante de inserção do jovem nas questões sociais, exatamente como a gente está conversando agora. E pela manhã nós estamos com uma reunião com 5 jovens. E aí nós nos questionamos, como mobilizar? Não é a gente que tem que mobilizar. Então, gostaria que tu nos explicasse como se mobilizam, como é que vocês pensam dessa forma aí de organização social? Hoje em dia, tem mais de uma arma, assim, mais de uma organização. Eu mesmo participo de diretório acadêmico, participo de coletivos, mais de um, assim. Claro, o Levante é o que carrega minhas lutas mais amplas da sociedade em geral, mas o diretório acadêmico da educação física, por exemplo, eu tenho que estar nessas lutas de curso, diária, e é isso, eu tenho reunião semanalmente. Professor, pelo espaço na exatamente, é mais uma luta por educação. O Levante, a gente se organiza, a gente se encontra no mínimo quinzenalmente, e ali a gente organiza, a gente marca debates, a gente lê textos, a gente discute aqueles textos. Na universidade, na casa de vocês, na garagem? Não, geralmente em outro espaço que a gente encontra. Pode ser uma casa, onde a gente encontra espaço. Diretório acadêmico, o curso, ele é obrigado a fornecer um espaço físico para o aluno discutir. Só que lá na educação física mesmo, como está em obra, a gente já faz 1 ano e meio, 2 anos que está sem espaço físico. Então é onde dá. Como o Pedro disse, a gente marca uma sala de aula e aí, nessa questão, a gente se encontra no Levante mesmo, no mínimo quinzenalmente, tenta debater textos,
falar em atuação. O Levante acredita muito que a nossa intervenção tem que ser através da cultura. A poesia é importante, a música é importante, todas essas que te façam sonhar, que façam encantar a política, que façam encantar a atuação. Então é assim, a gente não tem como... Por exemplo, agora surgiram esses protestos com 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, mas a gente está acostumado a fazer seguidamente protestos. O Pedro tá junto nisso, da gente fazer protestos, só que a gente alcança 200 pessoas. Então, claro, a gente não para, a gente tenta. A gente faz panfleto, a gente faz panfleto. Isso, claro, carrega um pouco ainda. Tava lendo hoje um livro e ele pegou essa parte da panfletagem. Quanto a panfletagem era uma arma na ditadura. E hoje em dia a gente tenta a panfletagem. Só que a panfletagem, naquela época, o panfleto, ou ele era assinar assim, ó, tô participando daquilo junto, tinha aquele receio do aluno em pegar, da outra pessoa em pegar, porque, ó, se eu pegar esse panfleto, de repente eu tô pegando uma informação que eu não posso, e informação naquela época era proibida. Entendeu? Então tinha esse perigo. Hoje em dia, o aluno só não pega mais o panfleto, porque o panfleto é uma coisa que se dá em qualquer esquina, e é muita informação. É informação vinda da internet, vinda do carro de som passando na rua, da mão. Bombardeio. É um bombardeio. Então, ele já não, deixa. E a gente panfleteia, a gente tenta fazer isso, mas é mais difícil de tu alcançar, porque é muita informação junta. Muita coisa junta. Sim, uma luta contínua, né? É, uma luta diária. Mas que bom que ela existe. É muito bonitinho, Liz. Mudou a época, mas a juventude não está adormecida. Isso é que é mais bonito, mais importante, né? Os anos passam-se, as situações se repetem e ainda há jovens como tu e o teu movimento e outros tantos, e a Diná falava agora sobre a juventude da nossa igreja, né? As igrejas, as denominações, as tradições religiosas também são ferramentas que trabalham muito com a juventude e na linha do bom, na linha de Mandela, de trabalhar o que é bom nas pessoas. E que bom que existe tantas pessoas com boa índole, com uma boa conduta, com ética, com cidadania, para orientar até os que estão meio perdidos. Eu não queria dizer isso, mas eu acho que eu vou registrar. Eu trabalho na pastoral carcerária com os jovens na fase. E vocês precisam ver os depoimentos daqueles jovens que já passaram por delitos, estão privados da liberdade, como eles lamentam terem perdido a sua liberdade e como eles sonham com um mundo melhor. E é uma coisa maravilhosa trabalhar com eles, porque nós fazemos esse resgate do que eles perderam para que eles possam, na saída dali, ter um novo vislumbre pela humanidade. E é bom de ouvi-los porque eles são pessoas que querem mudar. Então, quando a gente fala em jovem hoje, trabalhando aqui fora, não pode esquecer que tem outros também que estão presos no corpo, no físico, mas não na alma, porque eles sonham ainda com um mundo melhor. E às vezes eles dizem que estão ali porque a própria sociedade os empurrou, ou porque o próprio, digamos assim, sistema do Brasil o levou lá para dentro. Com certeza. Com certeza faltou uma orientação da sua família, faltou uma orientação de um bom educador, faltou alguma coisa. E aí quando a gente ouve estes jovens, eu fico mais animada, porque eu digo assim, puxa, eles mudar. E são muitos, não pensem que são poucos os que querem mudar. Costumam dizer que quem está lá está perdido, é falácia, porque quem está lá está querendo mudar a sua vida. A gente já comprovou isso. E tem jovem como vocês, jovens lindos, bonitos, que contam o que faziam nos bairros e até sufocados foram, às vezes, na palavra e punidos porque entenderam que eles estavam sendo baderneiros. Dora, eu vou precisar interrompê-los agora, que a gente tem que ir para os nossos apoiadores culturais. Nós voltamos em seguida aqui na Rádio Com 104.5 FM. Comunicação, direito de todos.
2h05, estamos voltando com a Rede Nacional de Mobilização, o COEP, aqui na Rádio Com 104.5 FM. E nós gostaria de agradecer, primeiramente, a participação da Dora. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa, sempre convidada a voltar a fazer as participações. Agradecer, quer dar uma palavra final para os ouvintes? Eu agradeço, assim, porque eu acho que a oportunidade que os senhores nos dão é muito mais valiosa do que qualquer outra oportunidade, porque poder falar numa rádio dessas coisas que aponta para um Brasil mais forte, mais fraterno e mais justo, é um compromisso de todo educador. Então eu agradeço em nome do CONER, em nome da Quinta CRE, da Pastoral Carcerária, do Movimento de Mulheres, que nos deram essa oportunidade de eu poder expressar, assim, a vontade que nós temos de ajudar a juventude cada vez se organizar melhor. Eu via no intervalo o livro que a Pamela está lendo, ótimo, é uma bíblia para quando a gente vai se fazer roteiros e movimentos de juventude, do Guimarães. Por favor, que livro? O nome do livro é Abaixo a Repressão, é de Ivanir José Bortotti e Rafael Guimarães. Este livro aqui é muito importante para o jovem ler. Fala na liberdade do movimento estudantil, fala na liberdade democrática e em nenhum momento incita a violência. Ele incita, sim, a luta pela cidadania, pelo resgate da cidadania. E gostaria de deixar um apelo aqui para as instituições que nos ouvem, que não deixem nunca de pegar, assim, fazer valiosa a oportunidade de educar os nossos jovens para a cidadania, para que eles possam ter uma vida melhor, um Brasil mais justo e mais fraterno. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho. Parabéns aqui ao movimento. Eu acho que vocês estão no lugar certo. Levante, né, o nome? Levante. Levante, olha, a palavra já diz tudo. Levante. Levante e lute. Levante e lute. E parabéns, viram? E contem conosco, viu? Obrigada. Contem com o Conselho do Ensino Religioso, contem com a Pastoral Carcerária, com os nossos movimentos estudantis, e a qualquer momento que precisarem. Nós queremos fazer, assim, parceria com a juventude para mudar o país. Muito obrigada. Obrigado, Dora, e muito obrigado também pela tua participação, Pamela. Eu que agradeço. Não é sempre que a gente tem esse espaço aberto para discutir temas que são realmente relevantes e que não é uma propaganda para vender ou para consumo capitalista, e sim uma de realmente luta. E a luta não é só dos jovens, a gente fala do protagonismo dos jovens, a gente precisa do passado, a gente precisa da história para que a gente não repita os mesmos erros, para que a gente não sofra e não deixe jovens que jovens pereçam novamente a desinformação, a alienação. E isso aqui é uma arma. A rádio, e ainda mais a rádio livre, é uma arma para que a gente barre tudo isso e encante os jovens, encante os mais velhos. Esses dias eu fui questionada por um aposentado, por que eu não luto pela causa dos aposentados? Isso. E eu falei assim, não, todos nós temos que nos organizar. Você está aposentado, você não está inválido. Entendeu? Não é. E é aquilo assim, a gente tem todos os núcleos devem se organizar, porque a luta a gente só vai vencer se for em unidade, se for todo mundo. Não vai ser a Pamela, o Pedro, a Dora, não, é todo mundo. E é isso, pessoal. Tô aqui em nome do Levante. O Levante agradece essa oportunidade. Esperamos conseguir construir, chegar mais aos ouvidos das pessoas, como um coletivo que realmente luta pela igualdade, pelo combate à opressão, ao racismo, à homofobia, o machismo, que estão impregnados na nossa sociedade, e não é natural. Isso aí, eles têm que existir para que essa nossa máquina, essa nossa engrenagem da desigualdade continue. E a gente tem que vencer isso, e é só junto que a gente vai conseguir. É isso, obrigada, gente. Muito obrigado a você, a participação de vocês. Agora nós vamos fazer uma troca, uma dança das cadeiras aqui, é isso. Vou pedir pro nosso companheiro Rui Madruga apresentar os nossos novos convidados. É isso aí, Pedrão. Olha, agradecemos muito a participação, esse bate-papo muito bacana da Dora e da Pamela. Obrigadão mais uma vez. Semana passada, aliás, essa semana, né, ouvindo o Contraponto pela manhã, eu vi o pessoal, o Marcelo, se não me engano, lendo uma reportagem sobre um programa que financia projetos culturais na escola. E a gente se interessou muito em dar mais informações, até porque a reportagem que saiu, infelizmente, não dava mais informações, né? Foi a presença aqui na cidade da Margarete Moraes, representante do Ministério da Cultura da região. E aí nós fomos lá na Secult conversar com o pessoal. Fomos recebidos, como sempre, muito bem, né, pela Alessandra e pelo Jorge, que hoje
esse encontro aqui. E eles vieram conversar com a gente para dar mais informações, né, sobre este programa que financia projetos culturais na escola. Boa tarde. Boa tarde, Rui. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Com. Prazer, depois de um bom tempinho até que eu não vim aqui nos estúdios da Rádio Com, estar de volta aqui para trazer um assunto importante e bem bacana para a cidade. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Jorge, Rona, Isso. o que tu é da Juliana? Irmão. Irmão, me formei com ela. Ah, é? É, lá na legal. Universidade Católica. Legal, olhei aqui, esse sobrenome não é muito comum, né? Rona. Exato, só Tá tem a legal. gente aqui na cidade mesmo. Bacana. Seja bem-vindo, então, à rádio. Muito obrigado. Eu passo a palavra para vocês para a gente começar conversando. Assim, eu dei uma lida rápida ali na internet sobre esse projeto, né? Como é que ele vai funcionar, de que maneira é a participação dentro desses projetos. Certo. Bom, os ouvintes podem buscar todas as informações, já vou informando, assim, no primeiro passo, no site do Ministério da Cultura, que é www.cultura.gov.br. E esse é um projeto que é do Ministério da Educação e do Ministério da Cultura, que estão juntos, né, financiando esse programa, que é voltado para todas as escolas que tenham aderido ao programa Mais Educação, que é um programa do Ministério da Educação, né? E em parceria com o Ministério da Cultura, o governo federal vai investir recursos em projetos voltados para a cultura que aconteçam na escola ou para alunos, não necessariamente só dentro do ambiente escolar, né? E em Pelotas nós temos, da rede municipal, nós temos 25 escolas que aderiram ao programa Mais Educação e que estão aptas a apresentarem projetos. Né? Vou dividir um pouquinho aqui com o Jorge para ele falar mais um pouco. Vocês poderiam explicar rapidamente assim, o que é o projeto Mais Educação? Então, esse projeto que é super bacana, né? Na verdade, a Margarete falou com as palavras certas, assim, que é uma ideia de terminar com esse divórcio que existe entre a cultura e a educação. Então, na verdade, é uma das primeiras iniciativas de trabalhar juntos, né? De trazer a cultura para dentro das escolas. Então, esse projeto que realmente é super bacana, essa iniciativa conjunta do MEC e do MINC, né? É para projetos de atividades artísticas que são divididas em vários eixos, na verdade, daqui a pouco a gente fala deles, mas para serem desenvolvidos num período de 6 meses. Acho até que é um mínimo de 6 meses, né? E então, na verdade, conta com uma verba mais ou menos... Tem 3 tipos de acordo com o número de estudantes das escolas, mas eu acredito que as escolas, pelo menos as da rede municipal, se enquadram no primeiro, que são de até 500 alunos. Então, para isso, tem uma verba de R$20 mil, sendo que R$2 mil é para aquisição de material permanente e R$18 mil para o pagamento de cachês artísticos, aluguel de material, de transporte, se tiver que ter deslocamento dos alunos e tal. Eu acho que é importante a gente citar um exemplo de uma parceria que já está acontecendo, que é super bacana, que é entre o Instituto Simões Lopes e a Escola Santa Irene. Eles estão apresentando um projeto que vai acontecer a cada 15 dias. As crianças vão ir até o Instituto Simões Lopes, vai ter uma atividade de contação de histórias relativa à obra literária do Simões Lopes. Depois disso, elas vão ter uma atividade no entorno da praça e vão desenvolver desenhos e fotografias e tal. Essa atividade vai envolver as 500 crianças da escola. E eles vão, no projeto deles, consta que eles vão adquirir uma câmera digital de fotografia para a escola, uma impressora laser, se eu não me engano. E esse é o material permanente que vai ficar para eles desenvolverem essas atividades e atividades futuras, né, na escola. Quer dizer, essa grana aí, ela, quer dizer, tem tanto para material permanente como também para ser usado regularmente nas despesas. Tem? Desse projeto, né? Desse projeto em si. Sim, cada projeto depende do porte da escola, certo, Rui? As escolas que têm um porte que o Ministério considera pequeno, que é escolas de até 500 alunos, elas podem apresentar projetos de R$20 mil, tá? Aí o intermediário, que é de 501 alunos a 1.000 alunos, elas podem apresentar projetos de R$21 mil e acima de 1.000 de R$22 mil.
E na realidade é um aporte que é importante porque, como disse o Jorge, a menor parte fica, digamos assim, para a escola. A maior parte fica justamente para a atividade cultural, a atividade artística, a atividade fundamental do programa, porque às vezes acontece de alguns projetos financiarem muitas coisas que não vai ser atividade fim lá no resultado, né, que está sendo buscado. E são, como eu tinha dito antes, 25 escolas que podem participar, então, na realidade, Pelotas pode... Somente as escolas que possuem o projeto Mais Educação que pode se inscrever. Que é um programa que é lá do Ministério da Educação mesmo, né? Como é que as pessoas podem apresentar o projeto? Elas podem apresentar casados, artista e escola, certo? Não basta o artista querer apresentar, não, vou apresentar um projeto para tal escola, não. A escola é que é a proponente do projeto. Tá? Então, exatamente. A escola é a proponente. Então, a gente precisa provocar nas nossas escolas da cidade, aí não estou falando nem só das municipais, estou falando das do estado também, que busquem artistas, né, e que os artistas busquem as escolas para fazerem este casamento, para acabar com o divórcio. Busquem esse casamento para que a nossa classe estudantil, né, que os estudantes é que saiam ganhando nessa iniciativa. Eu ia te perguntar exatamente. Então, a escola é a proponente e ela vai ter que usar um CNPJ, vai ter que usar o CNPJ das secretarias e das CREAs. Como é que se dá? Se bem que a gente sabe que as associações, as escolas que tiverem as suas associações de pais e mestres bem efetivado, organizado, ela tem um CNPJ. Qual é a recomendação? Eu acho que é bem mais simples do que isso. E a Margarete falou que é uma das primeiras vezes que o processo é bem simplificado, assim. O que eu lembro é de que o repasse vai ser feito para as escolas e as escolas vão pagar os artistas e tudo que for exatamente. necessário. Quando eu tomei conhecimento desse programa, porque ele já foi prorrogado na realidade, ele tem as inscrições até 10 de agosto, mas ele já está no ar há um bom tempo, eu acho que pelo menos há uns 40 ou 50 dias que este programa foi lançado. Ele acaba agora em 10 de agosto. E quando a gente tomou conhecimento, eu fui lá no site e tentei acessar os formulários para ver se era muito difícil, enfim, como é que as pessoas poderiam realmente construir suas propostas. E não tive acesso, porque é somente a escola, entendeu? Por isso que aí para a escola é mais fácil. A escola já tem um cadastro no site do Ministério da Educação, essas que aderiram ao sistema Mais Educação, tá? Então ela já tem um cadastro lá. Ela vai acessar com o CPF do diretor da escola e com a senha que essa escola cadastrou. E vai ter acesso ao formulário, que é um plano de atividades. Lá vai descrever tudo o que pretende fazer naquele projeto, o período e os valores, certo? E finaliza o projeto vai para o Ministério da Cultura, aí fazer a análise, né? E aprovado, o recurso vai direto para a escola. Então, é a escola e o artista que vão gerir esse recurso. Não vai ir parar nem na SMED e nem na CRE. Aí fica, eu acho que bem mais fácil para funcionar. Aí, vocês conseguiram fazer uma articulação com os coordenadores, os professores coordenadores nas escolas do Mais Educação? Conseguiram reunir, porque cada escola tem o seu coordenador, né, do programa. Então tem que chegar, porque a gente que está aqui no rádio, a gente não conseguiu, nós não conhecíamos, a gente amou ontem quando lemos no Diário Popular a matéria e fomos atrás de mais informações que faltaram ali na matéria. Imagina os professores que estão ali na sua rotina no dia a dia, com aquele, né, toda a correria que é, claro. E certamente eles... Claro. Então como é que a gente poderia estar contribuindo nisso, né? Nessa oportunidade em que esteve a Margarete, nós convidamos as escolas e os artistas, né? Tiveram, sim, alguns representantes de escolas do município e do estado lá. E amanhã, pela manhã, a vice-prefeita vai estar reunida com as 25 escolas do município que aderiram ao programa Mais Educação para incentivá-los. E a gente vai também estar conversando, né? A Secretaria de Cultura vai estar conversando com eles para instrumentalizar melhor, digamos assim, e provocar
que eles inscrevam projetos, né? Então, da parte do município, a gente está atuando mais forte, e da CREA a gente provocou também, convidou que eles fossem nesse momento, e a gente espera até o alcance da rádio, né, para provocar, mas é como eu e o Jorge, a gente estava conversando, isso também acho que não depende só da escola, eu acho que o artista precisa também ir atrás da escola. E as escolas, é só bom salientar, as escolas que aderiram ao Mais Educação, elas estão no site desse programa aqui. Então, o artista que está nos ouvindo agora, ele pode acessar pela internet e pesquisar as escolas da cidade de Pelotas que aderiram ao Mais Educação. E aí eles podem ir atrás do próprio diretor, enfim, né? E o MINC até fez uma recomendação que é bem interessante. Eles falaram que eles recomendam que os artistas procurem as escolas dos seus bairros, próximo onde eles trabalham, onde eles vivem e tal. E eu acho que, assim, isso é uma iniciativa que pode partir de qualquer pessoa. Eu acho que é importante, assim, artistas, instituições culturais, agentes artísticos, têm que procurar esse tipo de oportunidade, têm que consultar com frequência a página do Ministério da Cultura, porque eles têm colocado editais super interessantes no ar. Agora, por exemplo, fora esse, assim, só mudando um pouquinho de assunto, mas falando sobre isso também, tem 2 editais abertos para artistas mulheres, para cineastas e para artistas visuais. Então, eles estão abertos lá. Então, assim, mulheres artistas, vamos lá olhar a página do MINC e submeter seus projetos. Sim, sim. A Funarte também está com o edital aberto. Exato. Então, amanhã a gente tem reunião do Conselho da Mulher, já vamos levar essa Informação provocação. interessante. Eu só queria contribuir aqui com a informação que está na reportagem, que os projetos podem ser nas modalidades de linguagem artística, música, teatro, audiovisual, literatura, circo, dança, contação de histórias, artes visuais. Quer dizer, é bastante amplo, né? É Muito bastante bacana. amplo isso. Realmente a política do Ministério da Cultura agora, ela falou bem sobre isso, assim, que cultura indígena, ela falou dos mestres griots, cultura popular, realmente está aberto para todas as modalidades, assim. O Ministério da Cultura tem feito questão de fazer a gente enxergar a cultura de um modo mais ampliado. Tem aqui cultura afro-brasileira, culturas indígenas, tradição oral, cultura digital e comunicação, educação patrimonial. A gente teve realmente uma requisição de uma escola dizendo que se interessava em trabalhar com educação patrimonial, e a gente foi procurado por um artista que trabalha com educação patrimonial. Então a gente está tentando juntar isso, na verdade, né? Tem alguns artistas procuram o SMED, eles encaminham para a gente, e a gente está tentando formar esses pares, assim, para que funcione e a gente consiga aprovar o maior número de projetos aqui. Com certeza. Me parece que nós estamos num momento muito propício. A gente tem falado bastante aqui, né? Muita coisa acontecendo na cidade. Já começou com o festival do Sesc, o festival de jazz, né? Agora todos esses projetos. A gente vê os shows aí acontecendo todos lotados, né? Todos lotados. É impressionante, os artistas estão aterrissando aqui, né? E não devem estar utilizando o aeroporto. Tá vindo de ônibus, que é muito caro. Mas que legal, né? Não, assim, é só para fortalecer e parabenizar aí a Secretaria de Cultura por estar nos ajudando ao Ministério a promover, né, esse espaço no nosso município, para as nossas escolas, e colocar para vocês que existe, além dos artistas, um contingente de parcerias, né, que podem estar se colocando e que em alguns momentos já se colocou à disposição. Nós aqui, eu e o Rui, representamos uma rede nacional de mobilização social. Essa rede está há 6 anos em Pelotas, então nós temos umas 15, às vezes mais, às vezes menos, instituições que participam dos nossos encontros, das nossas reuniões e das nossas atividades. Nós, durante 5 anos, realizamos um festival de música, só que era diferente, assim. Nós buscávamos as escolas e as escolas se inscreviam. Agora, mas a gente, em um momento desses que a gente andou fazendo nossas reuniões de organização do festival, né, Rui, eu pensei, por que não a escola não desenvolver o seu festival de música, né? Claro. E a gente se colocar à disposição também, porque muitas vezes o professor que está lá desenvolvendo a sua ação, hoje, normalmente o que se interessa é o professor de artes, o professor que trabalha com a questão de relações, de inclusão, ele se sente sozinho. Sim. E ele tem, além de atender o conteúdo pedagógico, né, que é a exigência, né, dentro da disciplina que ele ministra,
ele também tem que estar desenvolvendo um projeto social. E você sabe que não é fácil, principalmente música, né? Que a gente já tem mais ou menos uma pequena experiência dentro dessa linha da música. Ele tem que dispor de horas de ensaios, ele tem que trabalhar com todo aquele grupo que se coloca à disposição, e é uma meninada cheia de problemas, de carência e de tudo mais. E daqui a pouco tu tem que buscar eles em casa para o ensaio realmente dar certo. Então, a maioria se assusta, né? Claro. Quando assume um compromisso desse contingente. A gente sabe dos benefícios disso para o processo de inclusão, tá? A gente sabe. Então, por isso, assim, que eu estou reforçando, assim, que é importante que vocês também saibam que existe, além dos artistas, existem instituições dispostas a apoiar essas iniciativas na escola. Na realidade, até falar rapidinho, eu sei que o festival do COEP é o 6º, né? A gente acha que vai sair o 6º. Acho né? que vai sair. O 6º, tá. Não, eu sei, essa questão da parceria tá lá na Secretaria de Cultura, né? Esse pleito de parceria. O Rui tem ido lá e tem conversado também com a colega. Muito Lenira. bem recebido, por sinal. Então, claro, a Secretaria de Cultura, ela busca sempre, na realidade, até pela questão orçamentária mesmo, né? E não é só do município, eu acho que é geral, né? Quem trabalha com cultura sabe, a gente precisa sempre de uma grande rede de parceiros para viabilizar os projetos. Pode ser, né? Nesse caso, falando da Secretaria de Cultura, mas os projetos de cada um também, né? Então, sim, e essa questão do professor e da forma como ele vai conseguir trabalhar esse projeto dentro da escola que tu colocaste. Também uma pessoa que estava lá nesse dia que a Margarete esteve, na terça-feira, colocou essa questão, né? Como é que eles vão conseguir trabalhar com esses projetos dentro das escolas, que é uma realidade dura e que muitas vezes fica só atrelada ao professor ou da arte, ou enfim, né? E isso também vai ser um esforço que no caso a SMED, junto com a Secult, vai ter que fazer, dos projetos que tomara serão viabilizados, estarão lá pleiteando os recursos e serão aprovados, de como é que vai se proceder essa forma de execução do projeto para uma realidade que não é fácil. A gente sabe que não é fácil, né? Mas eu acho que esse é o desafio gostoso desse programa. Eu lembrei de uma ideia, assim, de a gente também ir até você aí, ouvinte, e a gente apadrinhar, né? Mesmo não sendo artistas, porque eu não canto, nem toco nada, mas nem faço. Mas a gente pode estar apadrinhando uma escola e estar mobilizando a escola, ajudando ela a construir esse projeto, né? Então aí é uma ideia aí para os mobilizadores sociais que estão aí, ou um grupo de aposentados, ou um grupo de professoras, que a gente apadrinha. Bom, vou apadrinhar uma escola, porque de repente ela pode estar com esse recurso, 20 mil reais, dá para fazer muita coisa mesmo, gente. É verdade. Uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, que a Margarete falou lá, que essa é a primeira edição do projeto, na verdade é uma iniciativa excelente. Claro que problemas vão surgir, vai tentar se identificá-los e consertá-los no futuro, mas ela falou que a perspectiva, porque agora eles vão investir 300 milhões, né, nessa primeira edição, Isso. Então 5 mil escolas do país inteiro vão ser contempladas. Ela mesma falou que é um número pequeno, mas que a perspectiva é de dobrar esse valor na segunda edição e de redobrar o valor na terceira edição. Então, é um programa que se imagina que vai crescer bastante nos próximos anos. Muito legal. Eu tenho um recado aqui, uma parte aqui do Raul Dávila, né, o grande flautista e professor, que ele desenvolve um trabalho muito legal, já esteve aqui. E ele nos mandou um recado aqui, que amanhã, o programa Vizinhança da Universidade Federal de Pelotas estará desenvolvendo diversas atividades às 13h30 até às 17h no Campus Anglo. O programa é um projeto interdisciplinar na qual vários cursos da universidade desenvolvem atividades voltadas à comunidade no entorno do Anglo. Neste dia, a Vizinhança em Ação pretende mostrar os projetos desenvolvidos pelo programa na comunidade. Então, olha aí, amanhã, 13h30 no Campus Anglo. Vamos ter o Raul tem um projeto, aquele PIF na escola, né, que é um projeto muito interessante. E amanhã essas crianças vão estar se apresentando lá. Que legal, legal. Bacana. E a gente espera que a partir desses projetos também culturais aqui, que vocês estão ajudando a fomentar, né,
e com certeza vai ser um sucesso, porque a gente espera que as crianças, os pais incentivem os filhos a participarem também, porque música e esporte, né, é uma combinação que exige bastante, que dá uma atividade para essa criançada, uma coisa que só faz bem para a alma e para os outros também, né? Para a autoestima. Bom, é verdade. É uma coisa boa. A gente está bem feliz com essa perspectiva de poder encaminhar tantos projetos da cidade, né? E a Secretaria de Cultura está à disposição para aqueles artistas, ou, como disse o Jorge aqui também, não é só artista, pode ser um museu, pode ser um ponto de cultura, pode ser um mestre, né? Que tenha vontade de apresentar o seu projeto. A Secult está à disposição para dar mais informações, a SMED também. Amanhã, então, vai ter esse encontro com os coordenadores das 25 escolas municipais, com a vice-prefeita e com a Secult junto. E a nossa expectativa é de que a gente tenha todos os projetos possíveis, né, concorrendo com esses milhares de projetos que vão chegar no MINC, né? Porque se vai ter recurso para 5 mil projetos, sim, por que não uns quantos para cá, claro, né? Isso é para o ano que vem, né? Para ser implementado ano que vem. Para começar, o processo todo vai acontecer esse ano, mas é para começar em 2014. Isso. Então a gente está à disposição lá na Secult e do programa também, tá? Então quero já ir agradecendo aqui. Bacana. Eu sei que o horário de vocês também tá. Então, tranquilo. Só lembrando, né, que a Secult ali na Praça Coronel Pedro Osório. Número 2. No Casarão. O Casarão azul ali. Os 3 casarões é o azul. Lembrar que o pessoal não deixa para a última hora, né? Exato. Porque sempre tem alguma coisa para refazer. Foi uma informação importante também, assim, que a Margarete e a Eleonora passaram. É que normalmente no último dia os sites ficam... então que as pessoas se organizem para encaminhar antes, né? E até porque as atividades artísticas, elas têm que ser adequadas e pensadas juntos com a escola para entrar dentro do plano pedagógico. Então não é apenas trazer e inscrever, assim, tem que ter um momento de elaborar a proposta juntos para que ela caiba no contexto da escola. Bacana. Bom, a gente só quer agradecer a presença de vocês, me esclarecer esse projeto legal aí. Deixamos sempre o nosso espaço aqui aberto, né, para vocês divulgarem as suas ações, né, virem participar com a gente. Obrigado. Aqui é o espaço da Rádio Com e do nosso aqui, do COEP, que é de mobilização. Está sempre aberto para a gente conversar e bater papo aí, não é isso? Agradecemos então a presença de vocês e a gente vai encerrando, né, Dina, o nosso programa de hoje. Tem algum informe, Dina? Tem um seminário que tu quer falar aí? Sempre tenho. Tem? Então, contigo. Amanhã a gente tem um seminário que é a apresentação do Plano Nacional da Saúde Integral da População Negra, uma palestra com a psicóloga Thaís Helena Costa, durante a reunião do Conselho Municipal da Mulher. Então, você está convidado, né, apesar de... do Conselho sempre fazer a convocação para as conselheiras, é um espaço aberto a toda a comunidade. É importante a gente saber e aprender e poder estar se formando para poder qualificar mais a questão da saúde, não só da população negra, mas de todos, né? Mas na medida que a gente tem um plano nacional, certamente tem algumas coisas que fazem jus à fala e o trabalho que a Thaís vem desenvolvendo. E lá para a semana que vem, nós estamos também... Não, aí depois assim, a gente vai estar trabalhando... Mais perto. A gente está trabalhando agora, fechando assim amanhã as indicações para o Prêmio Betinho. Nos próximos programas, então, a gente vai estar contando quem serão os indicados do COEP este ano para o Prêmio Betinho 2013. Beleza, então. Pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigado pela audiência. Né? Um abração ao Valdemar, que com certeza está nos escutando aí, que é um ouvinte assíduo. E a Didi pediu para relembrar aí que a Freak Brothers tem um showzaço aí amanhã, né? E é imperdível aí. Dá uma olhadinha para trás aí, por favor. Onde é que é o show da Freak? Aí. 19 no ONG Bar. No ONG Bar. Dia 19 às 23 horas. Showzaço dessa banda aí que está há bastante tempo, né, aqui na nossa região, uma banda que se mantém por bastante tempo. Um abração para eles. Nós vamos para o intervalo cultural, na sequência vamos aí rodar um pouco de choro para os ouvintes da Rádio Com 104.5. Um abraço a todos.